Petrópolis, conhecida como Cidade Imperial, era onde a corte de Dom Pedro II passava o verão. Palácios e casarões foram erguidos e a cidade preservou todo o patrimônio arquitetônico. Além da herança cultural histórica, a região de Petrópolis também ostenta uma natureza exuberante, onde pudemos nos aventurar por trilhas 4x4. Acompanhe mais esta aventura do Dakar Overland pelas serras fluminenses. O dia amanheceu nublado em São Paulo. Carregamos o carro e partimos às 7 horas da manhã. O objetivo do dia será percorrer 490 quilômetros até Petrópolis. Bom dia, pessoal! Estamos no nosso primeiro dia da expedição Serras Fluminenses. Estamos agora na Dutra, onde a gente vai ver o Fábio, o Gabriel e o Tony agora nesse primeiro ponto de encontro. Ai, que legal! Bom, primeira parada vai ser nosso almoço na cidade de Resende, num quilo, muito gostoso, muito lindo. A gente vai encontrar o Fernando da Sara no Vale das Videiras. E depois vamos seguir para a pousada fazer o check-in. Dividimos a rodovia Dutra com centenas de peregrinos que caminhavam em direção à Aparecida. Chegamos ao primeiro ponto de encontro, no Poço Grau, em Guararema. Fabião, Kiene. O Fábio e a Kiene são de Porto União, Santa Catarina, e já estavam em viagem desde o dia anterior para encontrar o grupo. Bom dia! Partimos então em 4 carros rumo ao segundo ponto de encontro, para onde mais 2 comboios, vindo do interior do estado, já estavam se dirigindo. Enfrentamos um longo congestionamento na Dutra devido ao excesso de veículos com destino Aparecida. Estamos chegando no segundo ponto de encontro. Ê, Dudu, que saudade de você, rapaz. Oi, Márcio! Oi, Márcio! Finalmente chegamos ao segundo ponto de encontro, no posto Arco-Íris, em Roseira. E aí? Tudo bom? Tudo bom? É sempre uma grande felicidade reencontrar nossos amigos. O comboio estava quase completo, faltando somente um carro do Rio de Janeiro que encontraríamos mais tarde. Vamos continuar a viagem, pois ainda tínhamos um longo percurso pela frente. O trânsito de veículos continuava intenso. Estávamos na esperança de que melhorasse assim que passássemos a Aparecida. E no caminho, uma surpresa. Fomos cumprimentados por seguidores do canal. Olá, tudo bem? Obrigada pelo carinho. Conforme as horas passavam, a fome aumentava. E perto das 13 horas, chegamos em Resende, já no estado do Rio de Janeiro. Deixamos a Dutra e após poucos minutos, já chegávamos ao restaurante Borbulha, onde tínhamos reserva para o grupo. Estamos em Resende, chegando para o primeiro abastecimento da barriga da expedição. Chegamos. O estacionamento é amplo e acomodou todo o comboio com tranquilidade. E chegamos no nosso primeiro restaurante da expedição. Estamos agora na cidade de Resende, num restaurante chamado Borbulha. O ambiente do Borbulha é muito charmoso. E o buffet era diferenciado, com opções elaboradas e variadas. Tivemos o prazer de conhecer a simpática proprietária do restaurante
que garantia uma refeição perfeita para o grupo. Satisfeitos? Vamos seguir viagem! No estacionamento fomos surpreendidos pela Kienli, que presenteou o grupo com deliciosos torrones. Muito obrigada pelos torrones mais perfeitos que já provamos! Na altura de Volta Redonda, deixamos a Dutra. Fizemos uma rápida parada neste posto e seguimos. É sempre muito prazeroso conhecer novas estradas em comboio com os amigos. Estávamos cruzando o Vale do Café, um verdadeiro mergulho na história do Brasil, formado por fazendas cafeiras do século XIX, que na época produziam 75% do café consumido no mundo. As estradas eram estreitas e sinuosas. Em Pátio dos Alferes, nos encontramos com Fernando e a Sara, que vieram do Rio de Janeiro e nos aguardavam para visitarmos juntos a próxima atração do dia, o Vale das Videiras. Chegamos ao Vale das Videiras junto com o anoitecer, recanto encantador, rodeado por montanhas, com restaurantes, bares e passeios sobre calçamentos de pedra. Paramos no charmoso galpão caipira para tomar bebidas quentes. Faltava pouco para Petrópolis. Na serra, já chegando ao nosso destino, o tempo começou a fechar e formou-se uma névoa densa. E finalmente, às 7h30 da noite, chegamos na pousada Vila Brasil. Mesmo a noite chovendo, ficamos encantados com a primeira visão que tivemos da pousada. E o espaço era somente nosso. Ficaremos aqui por 3 noites. A atmosfera da propriedade nos remetia ao passado. A pousada Vila Brasil foi estabelecida em um elegante casarão do fim do século XVIII, restaurado e finamente decorado com mobiliário antigo e moderno que trazia um requinte ao espaço. Os quartos em estilo colonial e modernamente equipados. Para nosso conforto, havia um armário grande, calefação, frigobar, cama queen size e até roupão. O banheiro era amplo, com aquecedor de toalhas e amenities. Isso aqui são nossos vizinhos, vamos descobrir. Vocês estão aqui? Tradicionalmente são os vizinhos de quarto, né? Não podia ser diferente, no retorno da família Renato e Cris, as viagens da Caraverá, não voltamos a ser vizinhos de quarto. Todos acomodados, vamos sair para jantar. Petrópolis também é notória por sua sofisticada gastronomia. O jantar do grupo estava reservado no Locanda Centro Histórico. O restaurante funciona em um belíssimo casarão construído no século XIX. A equipe do restaurante já nos aguardava na porta e fomos acomodados em um salão privativo. Somos apreciadores de vinho, visitamos a adega e selecionamos algumas garrafas de Catena Malbec, uma de nossas preferidas da Argentina. E o jantar começou a ser servido. Tínhamos uma aniversariante no grupo, nossa Overlander Mirim Fefe. E assim terminou o nosso primeiro dia da expedição Serras Fluminenses. Vamos descansar em nossa bela pousada após um dia longo de deslocamento. Amanheceu e nem parecia que a pousada Vila Brasil ficava localizada tão próxima ao centro histórico de Petrópolis. Ela é cercada por 13.000 metros quadrados preservados de Mata Atlântica. Bom dia! Vamos
agora tomar um café da manhã e vamos fazer um non-stop do caminho do quarto até o lugar do café da manhã. Bom, saindo do quarto, aqui tem uma sala linda, um divã, olha esse sofá que parece tão confortável. Ui, e o melhor, olha a vista que a gente tem. E está chovendo, infelizmente. Olha só que galinha. Vamos lá, segue. Aqui a pousada divide em blocos, né? Nesse bloco aqui, estamos em 3, a gente, o Renato e a Cissa. Vamos descer a escadinha, ó, já tô escutando a voz do Renato. Olha só, aí descendo, o café da manhã aqui, ó. Bom dia, vocês estão sendo filmados? Bom dia. Aí tá fazendo non-stop desde o quarto. Olha só que lugar mais lindo pra gente tomar café da manhã. O buffet estava magnífico, muito farto e diversificado, preparado e disposto com muito capricho. Após o banquete, partimos para explorar as belezas naturais das serras fluminenses. O dia amanheceu cinzento e chovendo, mas vamos torcer para que o tempo melhore. O tempo tá melhorando, hein? A rodovia Washington Luiz para Itaipava era exuberante, ladeada por montanhas verdes e paredões rochosos que não cansávamos de admirar. Chegamos à primeira atração do dia, o Vale do Cuiabá. Vou pôr reduzida aqui porque ficar forçando a gente não vai correr mesmo. Acabamos de acionar o 4x4, estamos no Vale do Cuiabá. É um vale muito bonito com o rio correndo aqui e no meio de enormes montanhas, e vamos fazer o 4x4. Aqui começava um trecho mais acidentado. Nossa, tô amando que eu troquei o pneu, tá uma delícia meu carro. Percorrimos por meio da mata densa, formada inclusive por enormes bambuzais. Alguns troncos caíram devido às fortes chuvas. E também devido às chuvas intensas, a terra tornou-se muito escorregadia, o que nos proporcionou mais emoção. Esta descida íngreme e escorregadia foi pura diversão. Pô, que da hora, tá um fotoclão, gente. Mas agora tá rebolandinho.
A serenidade do interior do vale, associada à névoa que envolvia os paredões rochosos, conferiu uma atmosfera transcendental ao passeio. Após uma rápida parada em um mercadinho, seguimos viagem. Nosso próximo destino é a cidade de Teresópolis, onde iremos almoçar em uma das principais atrações turísticas da cidade. Chegamos à Vila Sangalen. A gerente do restaurante gentilmente aguardava o grupo na entrada. A Vila Sangalen é sempre citada entre os destinos imperdíveis de Teresópolis. Consiste em um charmoso complexo com cervejaria, pub e um menu que oferece pratos típicos da culinária alemã. Na área externa há um convidativo Biergarten, uma adorável vila temática, com café house e loja de souvenirs. Estamos aqui na Vila Sangalen, que é uma das principais atrações turísticas aqui da cidade de Teresópolis. Aqui é bem legal, é grande, tem loja de souvenirs, tem alguns lugares temáticos. Aqui serve uma excelente culinária alemã e italiana e uma excelente cerveja também, aqui é uma cervejaria. O grupo foi acomodado no mezanino em um espaço privativo. E aqui, desfrutamos um almoço alemão espetacular. Tudo impecavelmente elaborado e extraordinariamente saboroso. Apesar da grande movimentação de clientes, o serviço foi muito rápido, atencioso e organizado. Muito obrigada à gerente e à equipe da Vila Sangalen por essa experiência perfeita. Após o almoço, seguimos para o Mirante do Soberbo, ponto de onde se tem a vista mais bonita do Pico Dedo de Deus, símbolo do alpinismo brasileiro e presente também na bandeira do estado do Rio de Janeiro. Para nossa frustração, um denso nevoeiro encobria toda a paisagem. A partir do mirante seria possível também avistar outros picos da Serra dos Órgãos, inclusive a Baía da Guanabara. Não demos sorte desta vez. Estava em nossa programação da tarde visitar o Parque Nacional da Serra dos Órgãos. Puxa, que pena, o nosso dia outdoor, né, com trilhas, vistas, caminhada em parque. E tá chovendo forte, mas tudo bem, a gente podia abrir um guarda-chuva, né, vamos lá, mas não, neblina, né, então outra vez a gente não vai compensar, dirigir até lá pra ver nada. Infelizmente não vimos o dedo de Deus, né, não dá pra ver nada mesmo, e vamos voltar pra pousada. Desanimados com a chuva incessante, somada à densa neblina, decidimos regressar para a pousada. O caminho de volta para Petrópolis margeava o Parque Nacional. Ficamos imaginando como seria surpreendente a paisagem se o tempo estivesse aberto. Olha só que pena. Deve ser uma vista incrível aqui da Serra dos Órgãos. Só que estamos com neblina e chuva. Mais um motivo para retornarmos à região. Passava das 17 horas quando chegamos à nossa pousada. Aproveitamos para relaxar no jardim, desfrutar a tranquilidade da serra e confraternizar em grupo. Para esta noite, escolhemos um dos restaurantes mais conceituados de Petrópolis. Chegamos ao Locanda Bela Mimosa. Vai casar, casamento. Ficamos encantados com o requinte do ambiente. Fomos recepcionados ao som de piano ao vivo e nos acomodamos nas mesas da sala reservada para o grupo. Uma lareira acesa aquecia o ambiente. Após um dia com passeios frustrados pelo mau tempo, foi reconfortante demais estarmos aqui, desfrutando de uma primorosa culinária italiana contemporânea. E assim, encerramos o segundo dia da expedição Serras Fluminenses. Não perca no próximo episódio!
Faremos um tour pelo centro histórico de Petrópolis. Visitaremos museus, palácios e casarões famosos. Conheceremos um concorrido restaurante isolado no interior da mata, onde saborearemos sua culinária surpreendente. Passaremos uma agradável tarde na charmosa cidade de Itaipava. E no retorno para casa, conduziremos por uma trilha off-road conhecida como Caminho do Imperador. Confira! Inscreva-se no canal e ative as notificações. E para apoiar ainda mais o Dakar Overland, deixe seu like. E considere tornar-se membro do canal ou enviar um valeu demais. Assim, você estará contribuindo para que continuemos produzindo mais vídeos. Muito obrigada e até a próxima!